Olha, hemorroida é uma coisa chata. Ninguém gosta de falar desse tema. Será que você tem hemorroida? Os sintomas mais típicos da hemorroida são você sentir aquele carocinho em volta do ânus, sangramento no papel higiênico depois de você fazer a tua higiene, um pouquinho de sangue misturado nas fezes, uma sensação de ânus úmido, coceira em volta do ânus e dor. Não te deixa sentar, não te deixa ficar em pé, é desesperador. O teu ânus, lembra isso aqui, tem um buraquinho e as pregas em volta desse buraquinho. A hemorroida surge exatamente em volta desse buraquinho. É uma veia que salta aqui para fora e que quando você vai fazer a tua higiene, você sente aquele carocinho aqui para fora, que às vezes pode estar sangrando ou não e que às vezes pode estar doloroso ou não. Mas quando você encosta o dedo nesse buraquinho, normalmente ele é mole, ele é elástico. Você sente que ele cedeu à pressão do teu dedo. A hemorroida, ela é uma variz, uma dilatação da veia. Em volta do ânus existem muitas veias. As causas mais comuns da hemorroida são, primeiro, hereditariedade. Normalmente, quando você tem hemorroida, algum parente seu também tem hemorroida. Obesidade, grande ganho de peso. Gravidez, essa é uma causa extremamente comum. Ficar muito tempo em pé ou muito tempo sentado. E pessoas que fazem muita força, levantam muito peso. E prisão de ventre. Quando você faz muita força para evacuar, você aumenta a pressão naquelas veias em torno do ânus e pode surgir hemorroida. Quando você está fazendo cocô e você faz muita força, você gera hemorroida. A evacuação, o fazer cocô, tem que ser uma coisa relaxada, leve. Então o que é importante? Se você tem as pernas curtas e elas não encostam no chão, coloca um banquinho. Você aí vai ficar com as pernas encostadas e vai usar a perna como alavanca para evacuar mais fácil. E se seus pés encostam normalmente no chão, dobra o corpo para frente, não precisa fazer força. Para aliviar a dor da hemorroida, antes de você ir ao médico e receber o tratamento específico, você tem algumas coisinhas que você pode fazer em casa e que vão te ajudar muito. Primeiro é um banho de assento. Então você pode pegar uma bacia com uma água um pouquinho morna e ficar sentado ali por alguns minutos. Ou se você tem bidê em casa, enche o bidê de água, deixa uma água morninha e fica ali sentado. A cultura popular ajuda algumas vezes. E você pode botar um chazinho de camomila no banho de assento, uma castanha da Índia. Isso funciona como mecanismos que aumentam a pressão da veia e deixam o sangue voltar, aliviando um pouquinho a dor. Se ela estiver muito dolorosa, você não estiver realmente aguentando a dor, o que você pode fazer é deitar de lado, moer um gelo, bota no saco plástico, uma toalha entre o ânus e esse gelo e fica um tempo ali com esse gelo, ele vai ter um efeito de anestesia em volta dessa hemorroida. Mal não vai fazer. O primeiro ponto do tratamento da hemorroida é corrigir os hábitos alimentares e os hábitos comportamentais. Se você está muito gordo, é perder peso. A obesidade é um fator que gera a hemorroida. Se você tem um trabalho que fica muito em pé ou muito sentado, é tentar periodicamente evitar isso. Sentar um pouco se você fica muito em pé, ou levantar e andar um pouco se você fica muito sentado. Um ponto muito importante é lembrar da prisão de ventre. Quem tem prisão de ventre tem que corrigir a alimentação, tem que tomar fibra, tem que beber bastante líquido, tem que fazer caminhada para fazer com que o intestino funcione melhor. E se você está grávida, é conversar com o seu obstetra para que a sua evacuação seja mais fácil, mais pastosa, sem que você tenha que fazer tanta força para evacuar. O tratamento da hemorroida é dividido em algumas medidas tópicas, ou seja, o que você passa em volta da hemorroida, em volta do ânus, comprimidos que você tome ou até mesmo as medidas cirúrgicas. Tópicas são pomadas anestésicas, anti-inflamatórias e que favorecem a contração da veia. Os remédios são chamados flebotrópicos. Qual é o papel desse remédio?
é aumentar a capacidade de contração da veia, e quando eu aumento a capacidade de contração da veia, eu favoreço o sangue a voltar para cima e diminuir a dilatação da hemorroida. Nos casos mais graves, o médico pode tomar duas medidas. Uma é o que a gente chama de ligadura elástica. Então ele pega a ponta da hemorroida, bota um pequeno elástico que vai apertar essa ponta, ela vai secar e vai cair. E nas formas mais graves é feita a hemorroidectomia, que é a retirada cirúrgica daquela veia que está tão inflamada. Nós médicos sabemos que você tem hemorroida de duas formas. Uma, olhando o seu ânus, e a outra, passando um aparelho chamado anoscópio. A gente passa um pouquinho de anestésico na ponta do aparelho, coloca o aparelho de forma muito rápida, não é tão doloroso, e isso permite que a gente veja se tem hemorroida ou não. O toque em si não adianta muito. Por quê? Vamos olhar aqui a minha mão, ó. Eu tenho uma veia aqui, que está toda torta e está cheia. Se eu coloco o dedo aqui, ela murcha. E ao murchar, eu não consigo saber dentro do ânus se existe hemorroida ou não. As hemorroidas, elas se dividem em graus pela gravidade que ela apresenta. No grau 1, geralmente você nem sabe que tem hemorroida, ela é interna, você não percebe. No grau 2, você já tem um botãozinho daquela hemorroida para fora do ânus. No grau 3, ela tem um botão para fora, ela está inchada, está muito avermelhada. No grau 4, ela está para fora, está inchada, está bem dolorida e às vezes tem até uma feridinha em volta dessa hemorroida levando a sangramento. A hemorroida inflama ou porque você exagerou em alimentos que irritem a região do ânus, condimentos, pimentas, muita cafeína, alimentos que provoquem muito diarreia. A outra coisa é o estresse. Quando você está muito ansioso, o que que acontece? Você contrai demais essa parte aqui do ânus. Da mesma maneira que você contrai e nem percebe o pescoço, fica com as mãos contraídas, tem bruxismo, você aperta demais essa área do ânus. E quando você aperta demais essa área do ânus, o sangue não consegue sair da veia, fica preso aqui e inflama a hemorroida. Geralmente é por causa disso que ela piora e inflama. Você tem vergonha de falar de hemorroida? Não precisa. Primeiro porque o ânus faz parte do corpo humano. Você tem boca, que é uma porta de entrada, e tem um ânus, que é uma porta de saída. Eu me lembro uma vez, eu tive que examinar um paciente na região do ânus. Na realidade, eu tive que fazer um toque retal, colocar o dedo dentro do ânus do paciente para ver se ele tinha algum tumor, alguma lesão ali dentro. Posteriormente, no período da tarde, eu voltei e esse paciente estava muito triste, muito amuado, deitado no leito, e eu fui falar com ele. O que houve? Por que o senhor está assim, tão triste? Ele me disse, olha, doutor, depois do que o senhor fez hoje comigo, desse exame clínico que o senhor botou o dedo dentro de mim, como é que eu vou voltar para casa? Como é que eu vou olhar a minha família e os meus filhos? Então esse exemplo mostra o quanto a gente tem vergonha de tratar e falar do ânus. E não é preciso. Hemorroida é muito mais comum do que você pensa. Basta ter ânus para poder ter hemorroida. Provavelmente esse cara que está sentado aí do teu lado tem ou já teve hemorroida. Então, vamos procurar o médico? Espero ter te ajudado hoje, tá? Até a próxima.